Olá, no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre um dos indicadores financeiros mais importantes para você ter na sua empresa. Aliás, esse talvez seja o primeiro indicador financeiro que você deva ter, porque ele vai te nortear qual que vai ser a sua venda mínima, né? Qual que vai ser a menor taxa de venda que você precisa ter para você conseguir ter uma boa saúde financeira na sua empresa. E esse indicador é o ponto de equilíbrio. Você sabe como calcular e o que significa esse indicador? Se você não sabe, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar. Bom, antes de falar sobre o ponto de equilíbrio, eu queria pedir para você, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, mantenha as notificações também ativadas para sempre que tiver vídeos novos você ser avisado. E também deixe o seu gostei para que o vídeo atinja o maior número de pessoas. No vídeo de hoje, como eu prometi, eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Como eu falei lá na introdução, é a meta mínima de vendas, ou seja, é aquele valor de vendas que a sua empresa precisa atingir para ela pagar todos os seus custos fixos e custos variáveis. O ponto de equilíbrio é onde você não tem nenhum tipo de lucro nem prejuízo, né? Onde você consegue pagar todas as suas contas. Por que o ponto de equilíbrio ele é tão importante? Porque ele acaba sendo a meta mínima de vendas. Se você tem uma empresa, você tem que saber o seu ponto de equilíbrio para estabelecer qual que é essa meta mínima, né? Então, qual que é a meta que você precisa atingir, quanto mais rápido você conseguir atingir essa meta, melhor, porque acima do ponto de equilíbrio você passa a ter lucro. E como é que você faz para calcular o ponto de equilíbrio? Você vai precisar de três números importantes da sua empresa. O primeiro são todos aqueles seus gastos fixos. Se você não sabe qual é a diferença entre gasto fixo e gasto variável, eu vou deixar o link aí em algum lugar desse vídeo para você acessar um outro vídeo que eu explico bem a diferença de gastos fixos e gastos variáveis. Depois, você vai ter que ter o valor total de gastos variáveis, né? Qual que é o percentual total? Por quê? Porque quando você tem todos os percentuais de gastos variáveis, é fácil da gente calcular mais um fator que é a margem de contribuição. Que eu vou explicar bem rápido o que é a margem de contribuição, tá? Margem de contribuição nada mais é do que o seu faturamento menos todos os percentuais de gastos variáveis. O que são os gastos variáveis? São aqueles, diferentemente dos gastos fixos, se você não tiver venda, você não paga por esses gastos. Exemplo, imposto sobre venda. Ele é expresso em percentual. Apesar de repente o seu percentual ele ser fixo, né? Por exemplo, na minha empresa eu sempre pago 10%. Ele é um percentual fixo, mas se eu não vender nada, eu não vou ter que pagar nada, né? Um outro tipo de percentual que você não paga se você não tem venda, é o percentual de comissão sobre as vendas. Eu pago para o meu vendedor 5%, por exemplo, sobre as vendas, para ele efetuar uma venda. Se eu não tenho venda, eu não pago esse valor, apesar da alíquota ser fixa. Um outro tipo de gasto variável, por exemplo, é o CMV. Para quem vende produto, é o custo da mercadoria vendida. Exemplo, você compra uma mercadoria por R$30 e revende por 100, logo o seu gasto variável nessa mercadoria vai ser de 30%. Por quê? Porque você vai estar tirando de 100 os seus 30 que você gastou, o custo variável em cima dessa mercadoria é de 30%. Então, calculado, tendo todos esses números, a gente vai colocar na fórmula. E qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio? A gente vai dividir os gastos fixos, então os gastos fixos, divididos pelo percentual da nossa margem de contribuição. No curso de gestão financeira, eu mostro a fórmula da seguinte maneira: gastos fixos dividido por 100 menos o percentual de gastos variáveis. Esse 100% menos os percentuais de gastos variáveis nada mais é do que a margem de contribuição. Esse 100% significa 100% do faturamento, menos o percentual de gastos variáveis é a minha margem de contribuição. Então vamos fazer um teste aqui, uma conta rápida para você entender esse conceito. Digamos que a nossa empresa ela tem um gasto fixo de R$15.000, tá? Aluguel, água, luz, funcionários, todos aqueles gastos que eu não consigo, né, que eu tenho que pagar mesmo vendendo ou não, dá R$15.000. Eu tenho alguns percentuais de gastos variáveis. Por exemplo, o CMV, eu tenho um produto que eu vendo por 100,
compro por 30, então eu tenho um CMV de 30%, eu tenho um imposto sobre a venda de 10% e eu tenho uma comissão sobre essa venda de 5% que eu pago para o meu vendedor. Logo, o meu percentual total de gastos variáveis vai ser de 45%. A minha margem de contribuição qual que é? 100% menos 45%. Logo, eu tenho uma margem de contribuição de 55%. Colocando isso na fórmula, 15 mil dividido por 55%, lembrando que para dividir percentual a gente faz 0,55 para ficar em números decimais. Eu tenho o valor de 27.272,73. O que significa esse valor, Kleber? Esse é o valor do ponto de equilíbrio desta empresa. Ou seja, essa empresa ela precisa vender R$ 27.272,73 para pagar todos os seus gastos fixos, que são aqueles 15 mil, mais o percentual dos gastos variáveis. Se essa empresa vender 26 mil, ela vai ter prejuízo. E se ela vender 28 mil, ela vai ter um lucro. Agora, eu tenho a minha margem, a minha meta mínima, certo? De vendas. A minha meta mínima é o meu ponto de equilíbrio. O que eu faço? Eu preciso deixar essa meta exposta na minha empresa. E essa meta eu tenho que atingir o mais ideal possível é atingi-la no começo do meu mês. Por exemplo, no dia 10 do meu mês, se eu já atingir meu ponto de equilíbrio, eu tenho mais 20 dias para conseguir atingir o lucro. Agora, se eu quero calcular o meu ponto de equilíbrio com o lucro, como é que eu faço? Eu quero saber também como é que eu faço para embolsar um dinheiro. É muito simples, você vai pegar o lucro que você deseja. Por exemplo, se você tem 15 mil de gastos fixos e você quer ter um lucro de 10 mil limpo na sua mão, o que você faz? Você vai somar 15 mil ao lucro, você não vai, aqui tem um erro que muita gente comete, as pessoas pegam um ponto de equilíbrio e somam o lucro desejado, não é para fazer isso, você vai pegar os seus gastos fixos e vai somar o seu lucro desejado. Por exemplo, 15 mil mais 10 mil reais dividido por 55. E aí a gente tem o valor de R$ 45.454,55. Então percebeu quanto que tem que aumentar as nossas vendas para atingir aquele lucro de 10 mil? Por que tem que aumentar, né, além dos 27? Se fosse só somar os 27 mais 10, eu teria 37. Mas por que eu tenho que aumentar mais? Porque eu tenho um percentual de gastos variáveis que eles vão incidir sobre a venda. Logo, se eu vender 45.500, como eu já expus aqui, eu vou conseguir ter esse lucro de 10 mil, ok? Então eu espero que tenha ficado claro para você o que é o ponto de equilíbrio, qual que é a importância desse ponto de equilíbrio na sua empresa. Eu espero que você consiga calcular para colocar em prática e para ter mais sucesso aí nos seus negócios. Te vejo então no próximo vídeo. Até lá!